Olá pessoal, bem-vindos à nossa live de hoje, onde vamos estar falando uma coisa absolutamente séria. Da Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento, onde a gente vai falar de uma coisa muito interessante e muito importante. A linguagem é uma coisa. Que tipo de coisa que é? Muito importante saber o que ela precisa. A linguagem. Ah não, e o inglês? Peraí, tanto o português como o inglês vai tratar das mesmas coisas. O mundo não vai mudar, ser diferente porque você fala o mundo em inglês. São outros sons apenas. Agora eles requerem algumas coisas. O que ele requer? Por exemplo, carro. Eu não sei absolutamente nada de carro. Aí me dá um carro. Tá bom. Aí ele não anda. Eu não virei a chave. Ah, tem que virar a chave. Tem que virar a chave. Tem que pôr gasolina? Tem que pôr gasolina. Mas sem gasolina ele não anda, custa caro. Não anda, tem que pôr. Eu não sabia que tinha que pôr gasolina no carro para ele andar. Nem que precisava virar a chave e fazer o motor. Interessante, muita gente se põe a trabalhar com linguagem, que é o que se faz quando você está adquirindo um idioma, e não sabe o que precisa. E não sabe como é a coisa. Como é, né? Não saber como é a linguagem, no nível mínimo, não precisa fazer um curso de linguística, nem de altas... Não precisa nada, só algumas coisinhas fundamentais, para pôr gasolina no carro, virar a chave para o motor sair, virar para cá para o carro ir para cá e virar para lá para o carro ir para lá. Coisas fundamentais e que, no entanto, não são levadas em consideração pelos alunos, porque ninguém dá um toque neles. E eu estou aqui para dar esse toque. Por exemplo, quer ver uma coisa fundamental, que provoca um estrago enorme nas pessoas que querem adquirir inglês, que é o fato de que a linguagem é uma coisa mútua, como o sexo. É mútuo, foi feito para ser realizado mutuamente o sexo. Para quê? Para que haja reprodução das espécies. Esse é o motivo fundamental do sexo. Ah, não, é que é gostoso. Peraí, é gostoso para você repetir, para você continuar fazendo. Se fosse só, não tivesse prazer nenhum, você não repetia. Assim como você não comia, assim como um montão de coisas que cumprem a função que prazer tem, que é você repetir o que te faz ficar vivo ou nascer. Né? Mas o sexo é para reprodução. E é engraçado, o sexo e a fala são as duas únicas coisas que são mútuas, porque no fundo eles têm muito a ver um com o outro na sua origem. Mãe chama filho, filho chama mãe, macho chama fêmea, fêmea chama macho. Nesses bichos, dos quais nós somos um, que são os mamíferos, e os pássaros, que são os únicos dois bichos que se deslocam do lugar onde a cria está. E tem que saber onde é que a cria é, onde está o macho, onde está a fêmea. Então vai lá. E de onde você escuta? Aí vai lá. Senão não teria tempo hábil para achar o coelhinho só no visual, né? Que é mais efêmero o visual, né? Será que é coelho? Não sei, eu não vejo eu mesmo. Urubu e corvo ia ficar um tempão se roçando sem dar samba nenhum, né? A fala é fundamental, enfim, né? A voz é fundamental. Essas coisas são coisas que a gente tem que ter a mínima noção para poder fazer qualquer iniciativa que te ajude a adquirir um idioma que se fala a 5 mil quilômetros daqui. Que é um troço extraordinário. Que não tinha antes. Há pouco tempo atrás, sei lá, 500 anos atrás, comparando com os milhões que o ser humano fala, dependendo do ponto de vista, não tinha negócio de falar outra língua. Vai tomar um galeão, uma daquelas barcos enormes para ir até lá. Imagine. Vou aprender a falar. Para quê? Vai aprender a falar um troço que fala lá longe. Não tinha essa história. Só que aí mudou tudo, né? Bom, a linguagem, por exemplo, é uma coisa mútua. E as pessoas não aplicam isso. Ah, e daí que é mútuo? E daí que é mútuo coisa nenhuma. O resultado de não saber que é mútuo na hora, assim, piau. Na hora que dá liga de um com o outro é que ela está funcionando, que ela está em seu ambiente de funcionamento, exercício mútuo da linguagem. A linguagem não é para você ficar falando sozinho, nem para ficar ouvindo uma coisa e pronto. É para você poder articular ela com as outras pessoas, para começar com a sua mãe, dizendo, mãe, toma fome, e mama, né?
ela ouve. Desde o começo. Então, a linguagem ser mútua é muito importante. Por exemplo, qual é o desastre que acontece? As pessoas querem aprender a falar. Querem aprender a falar inglês. Você fala inglês? Não, aprenda a falar inglês. Não sei o que, só se fala em falar. Por quê? Falar é o que aparece, é o que se vende, inclusive. Uma coisa que não aparece, que é ouvir, não aparece. Você sabe se eu estou ouvindo ou não estou? Eu estou ouvindo um negocinho aqui. O tempo todo, 24 horas por dia. Falar algumas horas, e olhe lá, se somar tudo. Né? Às vezes nada, muito pouco. O fato é que entender o inglês é fundamental. A recepção do inglês é fundamental e como não se considera, estou dando só um exemplo do desastre que acontece quando você não sabe como a linguagem é. Não considerando que é uma coisa de duas mãos, né? Ouvir e falar, mesmo sabendo o porquê que é assim e como que é essa mutualidade da linguagem, não há nem sequer a preparação de métodos que permita, de uma maneira razoável, adquirir a compreensão. É só você entrar em 1000 escolas de inglês, botar em fila e ir por uma e perguntar como é que faz para entender. Ah, você quer aprender a falar inglês? Você vai... Não, eu não falei falar. Eu quero saber como que vai acontecer para eu pagar aqui e entender o que falarem para mim. Ah, você acaba entendendo. Como assim? Não tem uma sistemática de poder capturar o que os outros estão falando. E é muito simples, eu já falei disso. Como é que faz para compreender? Tem numa dessas lives, tem nas dicas todas, muito disso. Nas aulas a gente fala bastante disso, né? De como compreender o inglês. É muito simples, hein? De vez em quando eu dou uma live onde isso é explicado. Qual é o sistema que te permite entender. Para não demorar muito e voltar numa coisa que eu já falei, depois eu falo mais um pouco disso, só para lembrar, né? Na live de hoje a gente vai falar disso, que a linguagem é uma coisa mútua mesmo, tá bom? As pessoas gostam, por exemplo, de achar que de repente elas podem gostar de árvore, né? Ótimo. Amam a árvore, querem transar com a árvore, né? E pode parecer muito bacana, mas não vai dar nada. Por quê? Por que é isso? Porque a árvore não tem a receptividade. Se eu quiser casar com uma árvore, eu não vou ter filho com ela. Ela não tem os aparelhos que precisa, ou o aparelho, o reprodutor que precisa, para ter um filho comigo. Por mais que eu ame a árvore, por mais bonitinha que ela seja. Porque tem isso aqui, o sexo é mútuo. Por quê? Porque tem um pedaço, que é o masculino, que afeta o feminino. Eles trabalham juntos. O sexo é mútuo. Né? Já pensou? Vamos aprender como é que faz sexo. Tá bom. Cadê o par? Cadê a outra pessoa? Né? Se eu quiser aprender uma coisa dessa, que a gente tem o instinto de, né? Assim como a gente tem o instinto de falar. Só que falar um outro idioma, depois de adulto, não tendo nascido lá naquele lugar a milhares de quilômetros, aí precisa de técnica, precisa de ciência, precisa de conhecimento, precisa de saber o que é, pelo menos. Tá? Não quero mais andar a pé, quero andar de carro. Ah, tá bom. Você tem dinheiro para gasolina? Dinheiro para quê? Gasolina, tem que pôr gasolina. Tem que pôr gasolina? Mas eu ando sem pôr gasolina. No carro você tem que pôr gasolina. Esse conhecimento, vocês acreditam? Nesse conhecimento, esse nível de conhecimento não tem sobre, dos cursos em geral, sobre como é que faz para adquirir um outro idioma depois de adulto e um idioma que fica lá longe, né? Que as pessoas falam lá longe. Você acha que eu estou exagerando? Não estou. Não estou. Essa mutualidade é fundamental. Também não se sabe, por exemplo, que é necessário ter um contato diário. O contato diário é fundamental, né? No Engenheiro da Fala a gente explica um pouco noções óbvias, né? Para aprender inglês. A gente fala bastante desse contato, a baixa frequência de contato, a alta frequência de contato, tá? E qual é a necessidade disso? Não é que é bom, que acelera. Não, sem isso não vai acontecer. A pessoa quando aprende a falar seu próprio idioma, está o dia inteiro em contato com pessoas. Contato mínimo 1 dia. Vai 1 dia e meio. 2 dias, opa, pode ser. Mas mais do que 2 dias e depois vai querer retomar, o esforço que você vai fazer vai ser enorme e talvez nem chegue lá. 20 vezes mais. Enquanto que vocês vêm ali,
quando tem um contato frequente, ainda que seja de curta duração, pode ser 15 minutos, 20 minutos, né? Aí fica. Né? Esse contato diário é importante, mas é importante saber o que você faz. Ah, não, o professor fala inglês, eu vou ver filme, eu vou não sei o que. Você vai numa coisa super nebulosa, você vai ficar assim, como se diz em inglês, beating around the bush, né? Batendo em volta da moita para ver se o coelho sai. E frequentemente, um outro ditado em inglês é barking up the wrong tree, ou seja, latindo para a árvore errada. Você quer que o bichinho saia da árvore, você está latindo para a árvore que não é, que era outra. É uma aproximação do inglês. Até pouco tempo atrás explicava-se a gramática, etc., que é uma coisa que se fazia para escrever primeiro o latim e depois para escrever e talvez entender o latim e talvez entender o francês. Depois vem o inglês e continua na mesma história. Né? Vamos estudar a gramática como se faz em português. Você estuda a gramática do português e acha que com isso tá ótimo. Tudo bem, mas você não está aprendendo português na hora que você estuda língua portuguesa na escola. Você já falava português por outros meios, que é os meios que a gente usa aqui. Os sons primeiro. Os sons corretos primeiro. Som inclui a fluência, hein? A fluência é parte do som. Tem história de pronúncia e fluência. Qual é a diferença? Nunca ninguém explicou, né? Pronúncia e fluência. A fluência é o som e pronto, acabou. Né? A matéria-prima, os tijolos da parede, as cordas do violão. O som vai ficar bom lá no fim. A fluência, o som vai ficar boa lá no fim do curso. É uma coisa que vou te dar aula de violão e no fim do curso eu te afino ele. Bobagem. Encarar isso, essa instalação da coisa como uma atividade de produção. Não é, vou piscar aqui, vou picar lá, vou me diretar nisso, vou fazer um montão de coisinha, vou aprender os verbos, vou aprender as gírias, a palavra tal, não sei as 1000 palavras que usa mais. Um montão de bobagem que não tem nada a ver com uma produção de fato das matrizes necessárias para você tanto entender como se comunicar falando. Encarar mesmo como uma atividade de produção. Por exemplo, usando o texto, que é a fonte principal do inglês que você vai conseguir absorver para você, né? E que é escrito. A escrita é talvez a maior invenção da humanidade, não é ir para Marte, é a escrita. Essa foi a grande sacada humana que deu no mundo que tem hoje. Tá? Agora, o texto é símbolo de sons, não é símbolo de pensamento. Não, é símbolo de sons. O pensamento vem da associação desses sons quando eu falo. E quando eu escrevo aqueles sons também. Escrevo sons, né? Letra O, na forma de um círculo, né? Se trata então de devolver para o texto a sua natureza original, que é a natureza sonora, porque era som que alguém botou lá. É gente falando isso aqui. Falando. Ah, mas vamos escrever. Claro que vamos escrever. Assim outros podem, talvez ler em voz alta para outros, talvez ler em casa, sei lá eu, e saber o que está sendo falado, o significado. Agora, quando você vai usar texto para aprender, para adquirir um idioma, é completamente diferente. Não é o pensamento que interessa. São os sons. São os sons mesmo. Se vocês querem falar com o som errado, é como estudar violão com o violão desafinado. A matéria-prima da linguagem, o primeiro, em inglês, raw material, material cru da linguagem são os sons. Não são os pensamentos, os significados. A primeira matéria. O significado vem automaticamente, já na ordem certa, vem sozinho, sem perceber. De repente você está entendendo o que eles estão falando lá porque você tem os sons. Você está entendendo o que eles estão falando sem ter aprendido, sem ter estudado, memorizado, pensado, feito esforço. É só colocar os sons, instalar os sons de maneira adequada, respeitando as matrizes, né? Sonoras, que são linguísticas, né? E que tem algum significado, mas que serve para dar significado para 1000 outras coisas dentro daquela matriz. Muito importante isso. Mas nas aulas a gente fala disso e nessas dicas também, a gente já falou bastante em matriz, né? Devolver o texto à sua natureza sonora. Né? E aí você consegue usar o texto para aprender a falar. Você, analfabeto por inglês, para que vendem aquele livro lá se você não é alfabetizado, não sabe que sons tem? Estar alfabetizado, como eu já falei muitas vezes, é saber que som tem as palavras, não saber o que elas significam.
Não é saber o que ela significa. Não tem nada a ver com saber o que ela significa. Nada. Tem a ver com você poder olhar para ela e dizer automaticamente que som que ela tem. Então, trazer de volta esse som, de volta da página do livro, da tinta, do papel, para a sua capacidade de usar esse som, já associado com outros sons e gerando, então, naturalmente, simplesmente, o significado. Simples, diretamente. Foi feito para isso. Né? Tanto é assim que a gente acha que o texto é muito importante. Anota para você lembrar. Bobagem. Tá? Porque o que tem mais substância, solidez, robustez, né? Mais relevância e mais retenção, que dura mais tempo, é o som ou o visual, a escrita? Porque a escrita é visual, né? Precisa de luz. Ou o som? O som é muito mais demorado do que a luz, muito mais pesado e tem matéria, tem peso o som, sabia? Outro dia, em 2018, saiu uma pesquisa dizendo que o som tem peso, né? Ele quebra coisas, dependendo da vibração, etc. O som vibra. Não precisa ser cientista, não. Põe aqui na mão e faz. Você sente o som aqui, mas a mão não é um ouvido. Não é ouvido, né? Como é que você percebe o som? É o ar vibrando. Não interessa. É o som. Experimenta só com o ar. Muito menos. Né? Muito menos. A velocidade da luz é impossível. Não tem avião que viaja à velocidade da luz. Avião sólido. Né? Do som, sim. O som é chegado. É chegado. O som é o que vocês querem. Não é escrita. Tá? Muito importante isso. Bom, para fazer essa ressubstanciação, trazer o som para sua origem vocal, trazer o texto para sua origem vocal, né? É preciso fazer uma ressubstanciação do som. Né? Trazer de novo ele para a substância dele. Para isso temos exercícios, Texas Reading é um deles, né? Já falei 1000 vezes, 1000 não, mas falei várias. Ler em voz baixa, depois tirar o acesso ao texto e depois falar em voz alta sem o acesso ao texto. Da onde você vai estar lendo em voz alta, entre aspas, lendo, né? Você vai estar lendo de onde antes estava aquele texto, já dono daquele som, daquele texto ressubstanciado, readquirindo a sua substância em forma de som, tá? E aí, lê em voz alta. Se não, lê em voz alta de bobeira, né? Você está lá lendo e falando em voz alta. Você está alugando a energia organizacional que existe no texto para ele dar uma ordem para o olho dar uma ordem para a língua. Pronto, e aí você fala em voz alta, certo? Assim. Aí acabou o livro? Sinto muito, não fala mais nada. Acabou, você pagou o aluguel só. Acabou, você sai na casa e deixa lá. Já quando você fala a partir do texto que existia, você ganha uma autonomia. Você retém aquilo. Aquele texto que você leu, ensaiou, fez daquele jeito que a gente fala de quais são os elementos da ressubstanciação, né? Aí ele fica. E você consegue usar isso. Tá? Essa ressubstanciação é um momento sagrado, é instantâneo. É pau, onde você transporta o texto para a sua fala. E fica lá, porque o som tem muito mais retenção. Muito mais, porque é a natureza do negócio. É um ressuscitamento do som. A gente chama de ressubstanciação. Dar de novo substância ao texto. Tá? Ou seja, dar som para ele. Elementos que compõem são aqueles lá. Né? A voz íntima, a entonação e o efeito trem. Tá? Eu já falei disso muitas vezes, não vou repetir agora aqui. Vejam outras lives onde a gente fala disso. Né? Voz íntima, que é a voz baixa, mas não é baixa, é íntima. É só você que vai ouvir, ninguém mais vai ouvir. Tá? É íntima, só para você. Entonação, indispensável, fundamental. E o efeito trem, que é um efeito de começar bem devagarinho, depois sai. Sempre começar bem devagarinho, as 2 primeiras sílabas ou palavras. Tá? Claro que para isso tem que ter alfabetismo, é o item 0. Primeiro o alfabetismo, que a gente faz nas ferramentas Sound. Na nossa sequência de instalação, né? Usando a ferramenta Sound, né? Que eu falei. Alfabetismo, nem botei aí na sequência, porque isso é fundamental, tá bom? Então, alfabetismo mesmo, em primeiríssimo lugar, a voz íntima, lembrando, a entonação e efeito trem. Esses 3 elementos fundamentais, e o alfabetismo melhor nem falar, né? Não tem mistério nenhum, fica muito fácil. Agora, e o inglês falado?
Como é que eu vou pegar inglês falado, não escrito? Falamos inglês escrito, né? E inglês falado, de onde que ele veio? Temos uma dica muito importante. Qual é a fonte de inglês falado que vocês querem? Precisa ter. Lembra que é mútuo? Você precisa aprender a ouvir. Essas fontes, as pessoas vão falar, não sei, eu vou escutar o professor na aula, eu vou ver filme, eu vou ver inglês gravado, eu vou CD, não sei o quê, vou falar com alguém lá nos Estados Unidos. Isso tudo eu vou dizer claramente, é bobagem. Principalmente se não tiver... Não, para qualquer efeito, mesmo que você já se comunique um pouco. Preciso treinar. Não treina. Se você já adquiriu um pouco de inglês que te permite entender bem um filme, uma pessoa falando, etc. Então para com isso. Não perca tempo. Né? Já ficou instalada a coisa. E se você está aprendendo, isso não é suficiente. Você não entende, você não pode parar a pessoa e falar, não, mas a palavra eu não sei. E que trato? Você vai, quer dizer tal coisa. É mal feito. É um troço nebuloso, assim. Ninguém sabe, então vamos apelar para qualquer... dar tiro para tudo quanto é lado. Né? Mas a fonte mesmo, uma fonte boa mesmo, a principal fonte de inglês falado que vocês têm, está bem embaixo do nariz. De todo mundo. A boca. De cada um. Falar para si mesmo. Em inglês chama self-talk. Auto-fala. É muito bom e eu vou falar bastante disso. Não sei se na próxima live ou outra dedicada apenas à autofala. Tá? Tem temas. Deve-se usar sempre you e nunca eu. Eu tô picando salsinha. Né? Não é? Não, você está picando salsinha. Tratando si próprio de eu. Besteira. Tratando eu próprio de você. Você, segunda pessoa. É sempre você. Tá? É um truque. Mas engraçado, mesmo de inglês para inglês, uma pessoa americana fazendo self-talk também deve usar you. Interessante, assim parece que a outra pessoa faz. Não sei, tem efeito. Efeitos muito interessantes. É um hábito e precisa ser adquirido. Tá bom? Nós vamos falar de self-talk, ou autofala, né? Numa das próximas lives, tá bom? E nas dicas também, dentro do curso, a gente vai estar usando sempre isso. Tá? Para desenvolver esse hábito. Muito bom. Em inglês, é claro. Ok. No Speaking Organ, esperamos perguntas de vocês, podem publicar aí, a gente vai ouvir vocês, tá bom? E até a próxima quinta com mais uma live dessa falando sobre algumas coisas fundamentais também para orientar vocês. Vejam as outras lives, elas estão gravadas no site, tá? Vejam uma por uma, todas têm assuntos bem relevantes, bem importantes para a aquisição de inglês. Um abraço e até a próxima quinta. E estou aguardando seus comentários, perguntas, dúvidas, o que tiverem, manda que eu respondo pessoalmente. Um abraço e até quinta que vem. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento.